E aí pessoal, tudo bem? Então meu nome é William e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esse projeto, que é um projeto em Criciúma de uma área externa de lazer. Então antes de tudo já queria pedir desculpa pelo barulho, porque aqui a gente está na rua, tem obra aqui do lado também, então provavelmente alguma coisinha vai ter, né? Então o cliente quando chegou para falar com a gente, já chegou com a necessidade e com a ideia de fazer um quiosque na rua, com churrasqueira e com a ideia de fazer essa piscina, né? Mas, analisando melhor o terreno, começamos a observar que o terreno ele tinha um espaço limitado. Como vocês podem ver, ele não é tão grande. E essa ideia de construir mais uma coisa ainda aqui, a gente acabou descartando e começamos a analisar a possibilidade de poder aproveitar um espaço que já tinha construído. Então, começamos a analisar melhor a obra e tal. E percebemos que daria para fazer o seguinte, aqui tinha um potencial escondido, porque esse terreno, como vocês podem perceber, ele era em aclive e ele ia até lá em cima onde está marcado aquela terra exposta lá, aquele terreno ia quase até na altura da calçada, então era um terreno bem alto. Então toda essa parede aqui ela estava soterrada também. Então o que nós entendemos? Entendemos que, e aqui atrás dessa parede, antes de tudo, né, era um depósito. Então ali tinha toda aquela questão de depósito, bicicleta, máquina de cortar grama, enfim, toda essa parte era aqui. E o que acontece? A casa ela é construída mais para o fundo do terreno também. E isso acabou gerando que tinha um espaço coberto, só que era soterrado ali, né? Tinha um aterro. Então o que a gente entendeu? Entendeu que daria para jogar esse depósito, cavar mais ele, mais uma parte para baixo da casa que já estava construída e jogar esse depósito lá para trás, na parte subterrânea, e tirar esse depósito daqui e abrir essas portas e conectar com essa parte interna e aí pronto. Todo esse espaço de quiosque e tal já estava construído e foi isso que a gente fez. Então, quais foram as primeiras medidas, né? Primeiramente, a gente viu a necessidade de planificar aqui o terreno, porque como ele era em aclive, aqui era um morro bem acentuado até, a gente viu essa necessidade de planificar e tal, e até para poder ficar conectado com o mesmo nível da parte interna, certo? Então toda aquela parte interna ali, a gente transformou num espaço que vai ter mesa, até já tem uma mesa ali, onde tem aquele banquinho no canto da parede lá, aqui, vai ser aberto uma churrasqueira, aqui, aqui até dá para botar uma imagem aqui na edição, que vai ter um pergolado, então dá para vocês observarem que vai ter uma cobertura externa aqui ainda, para colocar um espaço de mesa aqui na rua. E também, aqui dentro também vai ter uma parte de cozinha, então vai ter uma bancada de pia, tudo certinho para preparar os alimentos, para trazer para a churrasqueira, enfim, vai ficar uma área de estar interessante. E aí como é que vai funcionar essas portas aqui? Ela é uma porta camarão, então para poder aproveitar toda essa abertura existente aqui, então ela vai empilhar toda de um lado, toda do outro e vai abrir esse vão aqui para ficar o máximo de abertura possível. Aqui a gente foi obrigado a deixar esse pilar porque é a estrutura da casa, né? Uma parte importante, a gente não poderia estar tirando isso aqui para não comprometer a estrutura existente. E aí a gente acabou fazendo esse acesso principal, acabamos projetando esse acesso principal no mesmo nível. Antes era uma rampa que estava subindo, era até um pouco desconfortável, a gente achou que andando plano e depois só fazendo alguns degraus mais interessante. E outra questão que pegou forte para a gente também é a questão da privacidade, porque como vocês podem ver, se filmar um pouquinho para cá, aqui era uma grade toda aberta, ó. Até ali ainda não foi. Então, o que acontece? A primeira ideia do nosso cliente era construir um muro, certo? Construir um muro, só que o que acontece? Para construir esse muro, essa parte aqui que foi projetada não foi projetada com a ideia de estruturar um muro, então ia ter que fazer toda a viga de baldrame nova, fazer uma fundação nova, enfim, ia ser um gasto bem alto. E no fim das contas a gente achou uma solução muito mais fácil, que foi aproveitar essa grade e colocar uma trepadeira, certo? Que aqui foi plantado recentemente, então ainda não fechou, mas a ideia é que ela
vai fechar todo, fazer uma cerca viva aqui, né? Que a gente chama. E depois ainda aqui colocar mais vegetações, enfim. Outra questão também, a gente acabou, aqui vai ter uma vegetação. Para também essa questão de visual, né? Como a área de piscina está aqui, essa planta vai ser um pouquinho maior, vai formar como se fosse uma muretinha também verde, para poder dar essa privacidade para quem está aqui em cima, certo? Outra coisa importante desse projeto são as drenagens. Aqui o que acontece? É uma região bem construída. Então esse terreno aqui, ele é bem úmido. E quando chove bastante, ele acaba acumulando em alguns locais, certo? E vertendo em outros. Aqui então a gente fez toda uma drenagem para pegar toda essa água que vem aqui do morro. Aqui, claro, já tá feita a obra, já foi cavado aqui, mas embaixo aqui tem todo um cano perfurado, que a água vai chegar aqui, vai chegar até nessa brita. Quando chega nessa brita, como ela é toda vazadinha, a água cai nesse encanamento, vai vindo aqui ao longo dessa calçada e depois aqui ela atravessa aqui para baixo e vai sair lá na rua. Então essa questão da drenagem é bem importante. Aqui também vão ser pontos de drenagem, lá fora cada caninho desse aqui é tudo de drenagem. Aqui no final do terreno também vai ter um ponto de drenagem aqui. Como vocês podem ver, aqui está passando um cano aqui, ó. Embaixo desse cano, embaixo desse feltro aqui, ele tem um cano, depois vai ser aterrado certinho, a água entra aqui e drena tudo isso. Bem, uma questão interessante também foi a escolha da piscina. Então aqui, como nós temos um espaço limitado, né, falando de novo, a gente tentou aproveitar o tamanho de piscina que mais se adequava ao nosso ambiente. Essa piscina aqui é uma piscina da IG, tamanho 3x6, e ela é uma piscina quadrada, né, aliás retangular, para se adaptar melhor à geometria aqui do espaço que conformamos e também para aproveitar o máximo desse espaço, né. Para quem tem piscina em casa, é legal, para quem já tem, né, piscina em casa e é antiga, é legal prestar atenção num detalhe interessante. Aqui ela tem um sistema para movimentar a água, né, para estar oxigenando. E as piscinas antigas, ela acabava puxando, né, essa água de uma forma que pode gerar alguns acidentes, como puxar cabelo, e até já aconteceu alguns acidentes fatais com isso, né? Então essa piscina também tem um sistema que ela não puxa cabelo. Então esse sistema seria até interessante para quem já tem piscina, tá readequando a sua piscina para evitar acidentes. Mas enfim, isso é só um fator interessante para a gente como dica, né? Bem, em relação à materialidade, assim como na maioria dos nossos projetos, nós preferimos sempre trabalhar com poucos materiais. Então aqui nós acabamos escolhendo um revestimento cerâmico adequado para a parte externa, que ele vai acabar continuando na parte interna. Ele tem o mesmo revestimento, né, só que para partes internas, para poder dar essa unidade, essa continuidade para toda a parte interna da área de estar. Aí, onde tem essa terra aqui existente, atrás ali também, vai ser todo tratado, todo com um revestimento de grama, né? Isso já vai ser plantado, então bastante vegetação, como vocês podem ver, a gente acha muito importante que espaços externos tenham muita vegetação, tenha essa integração essa coisa mais natural. E por fim, para acabar unificando, como a casa ela já tem uma linguagem um pouco mais próxima do colonial, vamos dizer assim, com bastante uso de madeira, cobertura de madeira, janelas de madeira, a gente acabou criando um elemento interessante que vai ser um pergolado, que ele vai acabar unificando toda a casa por baixo, aqui dessa varanda até, criando uma grande cobertura até no começo dessa outra varanda aqui, e todo em madeira, né? Todo em Itaúba, com uma cobertura de vidro. O restante das paredes então serão pintados, né? Onde está rebocado serão todos pintados,
E é importante notar que aqui tem essa floreira um pouco mais alta, né? O que acontece? Escavando aqui, a nossa ideia na verdade era manter o terreno até encostar nessa parede. Só que escavando aqui o terreno, a gente pôde perceber que essa parede de pedra, ela não vai até embaixo, até uma fundação mais baixa, né? Então a gente acabou deixando essa floreira como uma forma de contenção dessa pedra aqui para acabar não arriscando a fundação da casa, né? Então ela acabou ficando uma floreira alta, que também ficou um detalhe interessante e sendo usada para contenção, né, dessa estrutura, que é uma parte fundamental de quando trabalhamos com reformas, enfim, tem alguma estrutura existente, é não comprometer isso, né? Então ela tem um papel importante como estrutura. Então é importante também notar que nos nossos projetos, quem já vai nos acompanhando vai sempre percebendo que nós buscamos sempre espaços abertos, integrados. Então nessa construção, se vocês forem vendo, dá pra gente ter um ponto de vista da parte interna para externa. O que acontece? Mesmo eu estando aqui, vamos supor, o churrasqueiro, né, que é o cara que sempre fica mais isolado, ele vai estar bem pertinho aqui da piscina e bem pertinho da área externa. Então a gente tentou abrir o máximo possível, embora a gente precisasse deixar a estrutura, a gente tentou abrir o máximo possível para a rua, tentar integrar essa parte de serviço com a rua também e não criar nenhuma barreira visual, nenhuma barreira que pudesse separar ambientes, né? Para tentar manter o mais conectado possível. Isso é uma coisa que a gente sempre preza, né? Essas questões de relações interpessoais, enfim, manter essas conversas, o contato visual. A gente acredita que isso é muito importante, na verdade é uma parte das mais importantes desses projetos, principalmente de áreas de estar, né? Imagina todo mundo, cada ambiente sem se enxergar, né? Isso é muito importante. Então, acredito que seja isso para falar desse projeto. Qualquer dúvida ou alguma coisa que a gente acabou esquecendo, pode perguntar, deixar nos comentários que a gente responde. E também, se vocês gostaram, curte aí, compartilhe com seus amigos, beleza? Nós vamos continuar colocando esse tipo de conteúdo, espero que vocês gostem. Então, até mais. Tchau, tchau.